E aí, meu povo, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, sou professor, historiador, cientista da religião, enfim, faço um monte de coisa. Um monte de coisa. Vamos direto ao ponto. Esse canal hoje eu quero falar sobre Dom Roberto Gomes Guimarães. Dom Roberto Gomes Guimarães, bispo de Campos, que faleceu no dia 29 de maio de 2025, aos 89 anos de idade. Mas antes, vamos direto ao ponto aqui, ó. Eu escrevi esse livro aqui, ó, sobre Dom Antônio de Castro Maia, 700 páginas. Dom Roberto aparece aqui, Dom Roberto é citado aqui 51 vezes. Esse livro pode ser seu. Ó, não é livrinho água com açúcar não, tá? Não é livrinho gibi não, tá? Isso aqui é livro potrancudo, entendeu? Isso aqui é livro com tutano. Muita coisa inédita. Aliás, o livro é inédito. Esse livro pode ser seu no dia 28 de maio, 28 de junho. Eu vou sortear ao vivo aqui, meio-dia, para quem é membro do canal. Com R$ 4,99 você se torna membro do canal. Eu vou sortear esse livro aqui, especialmente para os membros do canal. A pessoa vai pagar o quê? Ela vai se tornar membro do canal, R$ 4,99. E ponto, acabou. Frete por minha conta, o livro por minha conta. Enfim, um livro inédito. Bom demais, bom demais. Quero fazer observações, né? Hoje eu vou conversar sobre Dom Roberto Gomes Guimarães, o bispo de Campos que faleceu, bispo da unidade, bispo da reconciliação de Campos dos Goytacazes, um caso único. Eu tenho muito carinho por Dom Roberto, muito respeito, muita consideração por Dom Roberto. Dom Roberto me batizou, fez a minha primeira comunhão, minha primeira confissão, fez a minha crisma, me recebeu como coroinha na São Zaravaí, quando ele foi padre da São Zaravaí, né? E me recebeu no Seminário Diocesano de Campos dos Goytacazes. Eu tenho muita gratidão por Dom Roberto. Fui ao velório dele, rezei pelo sufrágio de sua alma. Eu sou filho da igreja por causa de Dom Roberto Gomes Guimarães. Ele sempre deu um suporte muito grande, né? Na minha família, na família paterna. Muito respeito por Dom Roberto. Então hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre ele. São coisas muito importantes. Então vou falar um pouco da minha história, vou falar de história. A história da diocese, a história de Dom Roberto, e um pouco da minha história também. Eu vou me reservar esse direito hoje, né? Contar algumas curiosidades, enfim, de Dom Roberto. Dom Roberto nasceu em Campos dos Goytacazes e morreu em Campos dos Goytacazes. Nasceu em 1936, morreu em 2025. Fez a sua formação no Seminário Menor de Niterói e a Filosofia e Teologia em Mariana. Foi enviado para o seminário, foi coroinha do Padre Antônio Ribeiro do Rosário. Foi enviado para o seminário, muito jovem ainda. Foi professor do Seminário de Varriçai, vigário de Natividade, Laje do Moriaé e São Fidélis. Foi ordenado por Dom Antônio de Castro Maia em 8 de dezembro de 1961, ao lado do Monsenhor Joaquim Ferreira Sobrinho, seu amigo, companheiro, até o último momento, Dom Roberto foi companheiro dele até o último momento de vida, né? Monsenhor Joaquim morreu em 2016, e Dom Roberto morre 9 anos depois, mas eram muito amigos, né? Foi pároco na paróquia São Benedito, de 68 a 73, de Itaperuna, e paróquia São José da Avaí, de 1973 a 95, também em Itaperuna, porque tem a São Benedito de Campos dos Goytacazes. Reitor do Seminário Diocesano, de 82 a 95, vigário-geral da Diocese, de 94 a 95, quando se tornou bispo, né, foi nomeado bispo pelo Papa João Paulo II, braço direito de Dom Carlos Alberto Navarro e Dom João Corso, no noroeste fluminense. Exerceu seu episcopado de 7 de janeiro de 1996 até meado de 2011, quando se tornou emérito. Dom Roberto é o único caso no Brasil, onde o bispo diocesano, ele nasceu na cidade, foi coroinha, diácono, seminarista, diácono, ordenado padre, compôs aquele clero diocesano
e se tornou bispo daquela diocese. Ah, mas isso, Vinícius, acontece com bispos auxiliares do Rio de Janeiro, de São Paulo? Eu não sei de nenhum caso. Interage comigo, você conhece algum caso assim? Mas tem, por exemplo, Dom Carlos foi formado no Rio, Dom Carlos nasceu no Rio, foi formado no Rio, foi padre do Rio, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, auxiliar, titular de Campos e de Niterói. Dom Carlos não foi titular do Rio de Janeiro. Dom Carlos Alberto Navarro. Eu não conheço nenhum caso assim. Dos bispos, né, de todos os bispos, né, Dom Roberto foi o 6º bispo de Campos. Dom Henrique Mourão, tem que pesquisar onde nasceu Dom Henrique Mourão, não lembro agora. Dom Henrique Mourão, Dom Otaviano Albuquerque, Dom Antônio de Castro Maia nasceu em São Paulo, Dom Carlos Alberto Navarro nasceu no Rio, Dom João Corso nasceu em São Paulo, Dom Roberto Gomes Guimarães nasceu em Campos, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz nasceu no Uruguai. Dom Otaviano Albuquerque estava não sei se no Piauí ou no Maranhão agora. Acho que ele é do Sul, acho que ele é do Rio Grande do Sul. Então, assim, não é hábito, os bispos nunca são padres na sua diocese e se tornam bispos da sua diocese. Quem faz isso é exceção à regra, e eu só conheço o Dom Roberto Gomes Guimarães, só conheci ele. Se você tiver conhecimento de outro, fale comigo, interaja comigo, enfim, eu não sei de todas as coisas, né? Dom Roberto, na Diocese de Campos, criou 17 paróquias, ordenou 49 padres, fez a integração dos padres tefepistas Davi, Antônio de Paula, Olavo Trindade e Gervásio Gobato, prestou apoio ao reconhecimento da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney. Vamos lá. Como é que esse processo começou? A Diocese de Campos é um fato único no mundo. O bispo Antônio de Castro Maia chegou na Diocese de Campos em 1948, se tornou titular em 49, participou do concílio de 62 a 65. No concílio foi uma voz conservadora, ele ordenou Dom Roberto, né, Gomes Guimarães, em 61, 8 de dezembro de 61, dia da Imaculada Conceição. E Dom Antônio, então, ele recusou o concílio porque entendia que ele tinha infiltração modernista. E Dom Antônio, então, foi formando o seu clero, o seu seminarista, nessa perspectiva intransigente, antimoderna, que foi a formação que ele recebeu. Dom Antônio não tirou nada de trás da orelha. Nada de trás da orelha. Só que quando a igreja aderiu, né, o concílio, fez o Concílio Vaticano II, influenciado pelo movimento litúrgico, pelo movimento bíblico, pelo movimento ecumênico, que eram movimentos que estavam dentro da Igreja Católica, reprimidas por Pio XII. Então, o concílio foi se abrindo aos poucos, porque quando Pio XII morreu, teólogos que eram adeptos da reforma litúrgica, do latim para a língua vernácula, a maior participação do laicato na liturgia, maior abertura na liturgia para os textos da Sagrada Escritura, maior autonomia do laicato para acesso à Bíblia, né? O Concílio Vaticano II não foi um concílio moderno. E Dom Antônio foi formado nessa perspectiva antimoderna. Então, ele formou seus seminaristas nessa perspectiva. Então, a Diocese de Campos foi entrando no processo de divisão, e os padres religiosos, redentoristas, salesianos, beneditinos, jesuítas, enfim, que estavam no Sagrado Coração de Jesus, que estavam na diocese, chegavam da sua origem, que eram muitas, celebrando novos ordens, o missal de 69. E Dom Antônio tinha reservas em relação a isso. O clero diocesano demorou mais, né? Dom Roberto começou a celebrar no finalzinho da década de 70, e quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil, Dom Roberto, então, aderiu novos ordens, né? Dom Roberto ele falou para mim, né? Ele lia o jornal L'Osservatore Romano, leu o Missal de Paulo VI, entendeu que não havia nenhuma imprecisão, nenhum erro litúrgico. No finalzinho da década de 70, começou a celebrar pelo Missal, assim, 79, né? 78, 79, por ali. Começou a celebrar pelo Missal de Paulo VI. Ele tomou um gancho, assim, ele foi isolado por Dom Antônio, né? Ele me disse, quando a imagem Nossa Senhora de Fátima esteve em Campos, ela teve em 74, 76, não sei se 78 também, enfim. Então, a imagem peregrina Nossa Senhora de Fátima visitou Campos,
Aí do Antônio foi, né? Campos, Bom Jesus, Varriçai, Porciúncula, Natividade, Laje, Miracema, rodou Itaperuna, mas não esteve em Itaperuna numa das ocasiões. Né? Onde os padres celebravam novos ordens, a imagem não foi. O Dom Roberto Guimarães me contou num dos seus depoimentos. Já como bispo emérito. Então, Dom Roberto foi escolhido para ser bispo da diocese, então, né? Que havia toda uma situação, uma diocese dividida. Dom Carlos Alberto Navarro chegou em 81, coube ele a missão de implementar o Concílio Vaticano II. Com a chegada de Dom Carlos, a diocese ficou toda dividida. Metade do clero aderiu a missa de Paulo VI e a outra metade bateu o pé, não celebramos o rito de Paulo VI, vamos continuar celebrando o missal de 62. Por quê? Porque Dom Antônio fazia parte daquela ala da igreja que entendia que o Concílio Vaticano II tinha sido infiltrado pelo modernismo, por causa do ecumenismo, diálogo interreligioso, a influência de movimentos ecumênicos, liberdade de consciência, colegialidade episcopal, enfim. Um concílio revolucionário e democratizado, influenciado pelo pensamento igualitário das democracias modernas. Então, Dom Antônio se recusou. Dom Antônio, então, se tornou bispo emérito, continuou prestando assistência para o seu clero, da linha tradicionalista, e Dom Carlos exonerou metade da diocese. De 80 e finalzinho de 81 até 87. Dom Carlos foi bispo de Campos de 81 até 90. Em 90 ele foi substituído por Dom João Corso, que ficou de 90 a 95. Dom Roberto, de 96 a 2011. Nesse período de Dom Carlos Roberto, houve muita turbulência. E Dom João Corso foi para Campos para tentar apaziguar os ânimos, mas ele não conseguiu, porque Dom João Corso também não gostava dos tradicionalistas, né? Ele se referia à linha tradicionalista como erva daninha. Como é que você vai abrir diálogo com um grupo que você chama de erva daninha? De igual maneira, Dom João Corso não apreciava a TFP. Falava abertamente, a TFP tem opção preferencial pelos nobres, né? A teologia da libertação, opção preferencial pelos pobres. Dom João Corso falava, né? Que a TFP tem opção preferencial pelos nobres. Dom João também. O clero, meu irmão, a língua do clero é implacável. Então, só que os esses quatro padres que eu citei para vocês, né? Que seguiu ali, prestou assistência para o doutor Plínio e os senhores doutores da TFP. Davi de Cardoso Moreira, Antônio de Paula de Talva, Gervásio Gobato de Laje do Moré e o padre de Miracema, o padre José Olavo Pires Trindade de Miracema, eles deixaram, por orientação do doutor Plínio, também por afinidade do doutor Plínio, eles, à medida que foi se formando a união sacerdotal, a aproximação de Dom Antônio com Dom Lefebvre e o encaminhamento dos padres de Campos, da União Sacerdotal São João Maria Vianney, para uma sagração sem mandato apostólico, liderada pelo arcebispo Lefebvre, esses quatro padres, então orientados por doutor Plínio, eles foram saindo fora da União Sacerdotal, bateram na porta de Dom João. Dom João, queremos ser da diocese, continuar da diocese, e conservar a nova liturgia, a nossa liturgia. Dom João Corso não aceitou, definitivamente. Então, esses quatro padres ficaram ali naquele stand-by, né? Ficaram ali com as suas paróquias, ia até o bispado, pegava o santo dos olhos. Eu conversei com o irmão auxiliador que dizia, né? Eles chegavam lá com a cabeça baixa, os quatro, com a cabeça baixa, não olhava para ninguém. Muito menos, porque você sabe que havia uma orientação dentro da TFP que, assim, jamais esteja no mesmo ambiente com alguém do sexo oposto. E muito menos olhe nos olhos. Isso daí é uma coisa que eu conversei com algumas pessoas da TFP que me disseram isso. Recato, né? Essa vigilância no olhar. Então eles chegavam lá sempre de cabeça baixa no bispado, pegavam os olhos, sem grande interação com Dom Carlos, o Dom João, e vazavam.
Pois bem, Dom Roberto foi nomeado bispo e Dom Roberto, então, deu espaço para esses padres. Só que em 1995 aconteceu uma coisa interessante. Ó, o processo começou em 91. Os padres estão lá com Dom João, batendo na porta de Dom João. Dom João fechava a porta para eles. Mas eles buscavam, mesmo assim, eles recebiam os santos óleos para administrar os sacramentos. Com a saída de Dom João em 95, a morte de Dr. Plínio em 95, a intensificação da ruptura interna na TFP em 95, em 96, porque Dr. Plínio morreu em outubro de 96, outubro de 95. Dr. Plínio morreu, Dom Roberto foi sagrado, então esses padres eles meio que ficaram à deriva. A TFP dividiu um grupo que daria origem aos Arautos do Evangelho e o grupo dos Provectos Fundadores, que daria origem ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. O padre Davi seguiu os senhores autores dos Provectos Fundadores, que resultou no IPCO. Os outros três seguiram o seu João Cladias. O seu João Cladias fundou a Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima. Essa associação cultural, ela tinha uma perspectiva mais conciliar, mantinha o mesmo hábito, o mesmo apostolado, tiraram o pé do acelerador no que tange as críticas ao comunismo, mas conservaram a devoção mariana, a devoção à Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Bom Conselho, as mesmas indumentárias, aquela espiritualidade de uma cavalaria medieval, só que eles aderiram ao Novus Ordo. E seu João Cladias foi conversando com esses padres, num processo aí que durou alguns anos, talvez tenha começado em 95, 96, não sei, e quando foi finalzinho de 99, início dos anos 2000, esses três padres, Olavo, Gervásio e Antônio de Paula, que foram expulsos de suas paróquias por Dom Carlos Roberto Navarro, por não celebrarem o Novus Ordo, começaram a celebrar o Novus Ordo. Ou seja, o seu João conseguiu demover esses padres, aquilo que nem o Papa João Paulo II tinha conseguido fazer. O seu João, né, Monsenhor João, a partir ele foi ordenado em 2001, até então era Senhor João. O seu João, então, teria alegado, o padre Olavo me disse, Dr. Plínio disse, ora, não é possível que a igreja esteja errada por tantos anos. Essa liturgia, esse missal é um missal correto. Então, a partir daí, esses padres começaram a celebrar pelo missal de Paulo VI. Então, eles foram sendo reintegrados aos poucos na diocese, e isso tem relação direta com o caráter acolhedor e afável de Dom Roberto Guimarães, que substituiu Dom João Corso. Dom João Corso, linha dura, erva daninha. TFP, opção preferencial pelos nobres. Dom Roberto guardava para si, porque Dom Roberto também não era muito fã da linha tradicionalista, e menos ainda da TFP. Mas Dom Roberto tinha um coração acolhedor, um coração de pastor, né? Procurarei minhas ovelhas. Esse era o lema do episcopado. Esse foi o lema do episcopado de Dom Roberto Gomes Guimarães. Então, assim, Dom Roberto foi o bispo que celebrou a unidade em Campos. De igual maneira, então, Dom Roberto deu início, então, a esse processo de integração a esses quatro padres no primeiro momento, a partir de 96, 97, né? Dom Roberto foi sagrado em 96, 97, enfim. À medida que a TFP, ela meio que estava em franca ruptura, né? Estava mesmo, assim, ruptura muito intensa. Então, Dom Roberto deu esse primeiro passo, acolheu esses quatro padres, eu me lembro com muita clareza, assim, que isso foi um frisson na Diocese de Campos. Depois, então, por ocasião do ano santo, do ano jubileu, do ano 2000, os padres de Campos foram a Roma para celebrações com o Papa João Paulo II, junto com os padres da fraternidade. Então, foi iniciado um diálogo de reconciliação. Em 2001, os tradicionalistas de Campos pediram perdão à Santa Sé e aceitaram o Concílio Vaticano II. Por conta disso, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X rompeu com os padres de Campos. Teve padre e bispo da fraternidade, enquanto o padre Fernando Rifan estava em Roma, fazendo as tratativas para o reconhecimento da união sacerdotal, teve bispo da fraternidade, padre da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que esteve em Campos para tentar demover a união sacerdotal desse reconhecimento canônico.
Os padres de Campos disseram, não. Então, nós vamos fazer o reconhecimento, reconhecemos o concílio, pedimos perdão à igreja. Se vocês não quiserem, ok. Então, a fraternidade falou, então a gente nunca mais vai procurar vocês, e nunca mais procuraram. Então, assim, os padres de Campos pediram perdão, aceitaram o Concílio Vaticano II, e a partir de então, quando as tratativas já estavam iniciadas, Dom Roberto foi avisado do que estava acontecendo, né? Ok, Dom Roberto se alegrou, enfim, né? E iniciou o diálogo, então, do reconhecimento, da transição da união sacerdotal para a administração apostólica. Primeiro, os padres de Campos. Roma, padres de Campos. Depois, Dom Roberto foi avisado. Aí que entram algumas questões, né? O fato de Dom Roberto ser campista, ter sido formado por Dom Antônio, conhecia a diocese de Campos, coroinha do Padre Rosário, seminarista, diácono, padre, enfim, nomeado bispo, foi muito importante para esse reconhecimento canônico, porque com Dom João a coisa não iria acontecer, e se fosse alguém parecido com Dom João também não iria acontecer. Tampouco Dom Carlos Alberto Navarro. Mas Dom João foi mais rigoroso ainda que Dom Carlos. Eu encontrei muito mais resquício histórico de aversão de Dom João para os tradicionalistas do que Dom Carlos Alberto Navarro. Dom Carlos tinha maior tolerância. Mas também não era fácil, não, porque Dom Carlos ele falava, antes de chegar na diocese, ele disse, quebrarei varinha por varinha. Dom Carlos também tinha um espírito militar, né? E veio fortemente apoiado por Dom Eugênio de Araújo Salles, e Dom Eugênio pressionou Dom Antônio de Castro Maia o quanto pôde para Dom Antônio aceitar o Novus Ordo, e Dom Antônio não aceitou. Eu sei porque eu li as cartas que o Dom Antônio mandou para Dom Lefebvre, falando sobre isso. Tá certo? Então, Dom Roberto Gomes Guimarães mandou carta para Dom Dario Castilhão Roios, buscando informações, mas ele não foi respondido. Dom Roberto ficou um pouco... Eu coloquei isso no livro, né? Nesse livro aqui que eu escrevi sobre Dom Antônio de Castro Maia. Dom Roberto ficou um pouco sentido nesse processo, porque ele entendeu que ele foi comunicado, enfim, né? Mas deu a carta de recomendação, prestou diálogo para os padres da União Sacerdotal, mas Dom Roberto gostaria de ter sido mais consultado. Ele percebeu que Dom Eugênio de Araújo Salles teve mais espaço do que ele. Lógico, Dom Eugênio apoiou amplamente o reconhecimento da União Sacerdotal São João Maria Vianney. Então, assim, verificamos que Dom Roberto foi um padre muito zeloso, um sacerdote muito zeloso, um bispo muito zeloso. Quando Dom Carlos precisou exonerar metade da diocese, Dom Roberto Guimarães atendia Itaperuna, Laje do Muré, São Fidélis e Bom Jesus ao mesmo tempo. Depois, à medida que foram chegando os padres, que Dom Roberto foi aí podendo ficar mais tranquilo. Mas, assim, Dom Roberto chegou a atender 4 paróquias ao mesmo tempo. Monsenhor Joaquim também, Monsenhor Olivacho também. Os padres estavam sendo exonerados, a diocese ficou sem seminarista. Dom Carlos mandou todo mundo embora, porque os seminaristas eram da linha de Dom Antônio. Então, Dom Carlos ficou a ver navios. Bom, tendo em vista esse conflito na diocese, Dom Roberto, então, que já era um padre de prestígio na década de 70, um homem sério, um homem capaz, ganhou muito mais prestígio durante o episcopado de Dom Carlos. Ele foi, sim, um porto seguro para Dom Carlos e Dom João Corso. Por isso que ele foi nomeado bispo da diocese de Campos, por conhecer todo o ambiente e por ser um sacerdote muito zeloso. Mas Dom Roberto não perdia, né, a oportunidade. Dom Roberto até ele perdia, ele até dava um tempo, ele até adiava, mas jamais perdia a oportunidade de fazer piada, também de mandar real, né? Dom Roberto falava, né? Olha, quando eu me aposentar, vocês... Isso daí muito antes da chegada do atual bispo. Não era nada direcionado ao atual bispo, mas era um elogio a si próprio. Ele dizia, vocês vão dizer, eu era feliz e não sabia, né? Dom Roberto também gostava de dizer, quem gosta de mim sou eu, meu filho. Quem gosta de mim sou eu. Também falava, né? Rei morto, rei posto. Às vezes falava até papa morto, papa posto. Ele sabia, Dom Roberto sabia que o poder, né?
ele é transitório. À medida enquanto o bispo, ele é bispo, né? Ele é autoridade. Depois, já não mais. Embora Dom Roberto, enquanto bispo emérito, foi muito solicitado para celebrar muitas missas em muitos lugares, abrir novenário, participar de novenário, etc. Porque ele era muito querido na Diocese de Campos, né? Mas ele brigava também. Por exemplo, teve uma determinada paróquia, Dom Roberto, paróquia muito badalada, né? Aí Dom Roberto substituiu o padre. E aí todo mundo substituiu o padre e todas as pastorais estão entregando. Muitas pastorais entregando. As pessoas, as pastorais entregando os serviços. E Dom Roberto, na posse do novo padre, então, falou, né? Falava mesmo, essa paróquia é tudo casca, meu filho. Paróquia é construída sobre areia. Então, Dom Roberto tinha frases que eram muito peculiares, né? E às vezes ele ficava irritado, por exemplo, Dom Roberto ficava irritado. Eu fui seminarista de Dom Roberto, uma vez eu estava assistindo, ajudando Dom Roberto a missa, cerimoniano, né? E aí eu coloquei na página errada, assim, tinha que ler o ofertório e eu já coloquei na página a oração eucarística. Aí, aquele silêncio na capela, né? Só seminarista, enfim, Dom Roberto foi, então. Assim, o meu filho, mexe no missal direito, meu filho. Também ele fez isso comigo uma vez, eu era coroinha dele. E aí, rapaz, eu peguei a galeta assim, e não, melhor, eu dei a galeta a ele e ele colocou a água, um pouquinho de água, só que a tampa da galeta, o bico da galeta estava quebrado. A galeta é onde fica o vinhozinho e a água, né? Estava quebrada. Rapaz, aquilo caiu. Não, foi na purificação. Foi na purificação, né? O padre consagrou, enfim, aí depois, na hora de limpar o cálice lá, na hora de purificar, né? O que é purificar? O padre consagra, né? Consome a hóstia, toma o vinho, depois ele vai purificar, vai tirar todo o resquício ali para não ficar resquício de vinho ou de hóstia consagrada na patena no cálice. Aí caiu o bico da galeta. Nossa, ele brigou comigo, ele brigou bem comigo. Ô, meu filho, presta atenção, meu filho. E uma vez também, eu estava ajudando na missa, 7 horas da manhã, lá na São José da Bahia. Aí tinha a galeta, de novo a galeta, né? A galeta com vinho, porque a galeta é o seguinte: você leva, tá na credença, a mesa, né? Você leva a galeta com o vinho, a água, o padre faz o ofertório e volta para o lugar. Rapaz, eu deixei na mesa do altar a garrafinha com água e com vinho. Ele só pegou a colher assim, 7 horas da manhã. Pim! Aquilo fez um. Nossa, assim, aquilo deve ter chegado até no Vaticano. Até o Papa deve ter ouvido, assim, aquele estalo, 7 horas da manhã. Nossa, eu era coroinha. Era o Sebastião, era o Sebastião Spinato, que me ensinava, estava me ajudando, me ensinando. Já era ministro da Eucaristia, né? O Spinato já era bem mais velho, já era um senhor já. E nesse dia eu ajudei sozinho, rapaz, a missa. E eu esqueci, não prestei atenção, levei a galeta e deixei no altar, porque eu achei que ele fosse precisar. E não perdeu o tempo. Pegou uma colherinha e... Pim! Nossa, mãe do céu. Que vergonha, que constrangimento. Dom Roberto não perdoava. Ele até adiava, mas nunca perdoava, né? Uma vez eu estava ajudando a missa também, um determinado seminarista foi falar de Nabô, um personagem bíblico, o seminarista leu Nabote. Rapaz, Dom Roberto foi, levantou a cabeça, olhou assim com uma cara feia, todo mundo já sacou assim. Ele, o seminarista falou alguma coisa errada e Dom Roberto vai falar. E falou, corrigiu, era Nabô, não era Nabote. Às vezes também quando ele estava irritado, ele se referia à reunião do clero como reunião do serpentário. Dom Roberto não perdoava, né? Ele tinha bom humor, mas ele ficava irritado com muita coisa, ele não perdoava mesmo. E falava, quem gosta de mim sou eu. Falava isso abertamente. Nesse processo conversando com ele, né? Nesse processo, como a União Sacerdotal iniciou o processo de reconciliação em Campos, e ele foi notificado depois do que estava acontecendo, ele sabia, né, do que estava acontecendo, mas ele não se sentiu muito ouvido, né? Não se sentiu muito ouvido. Então ele falava assim, meu filho, eu fui marido traído, meu filho, marido traído. Lógico, se você for conversar com as pessoas da administração, vão contar uma outra história, enfim, mas esse era o ponto de vista de Dom Roberto. E Dom Roberto não perdoava, né? Como eu já disse já 800 vezes nesse vídeo aqui.
pintava as coisas de cores mais fortes, né? Tem uma história engraçada, aqui em Itaperuna, tinha uma pessoa chamada Alceni, era responsável pela catequese, enfim, porque a missa das 9 ela era transmitida pelo rádio, né? A missa das 9 é a missa das crianças. E aí funcionava assim, a missa funcionava normalmente, e havia alguns momentos, né? A missa era celebrada normalmente, e tinha alguns momentos que era transmitida pela rádio e a Alceni comentava. Então, se, por exemplo, o ofertório, enquanto o padre está fazendo lá a oração do ofertório, por exemplo, a Alceni pegava o microfone e ia lendo, né? Ia lendo uma reflexão para os ouvintes não ficarem perdidos, né? E aí, a Alceni contando que uma vez ela estava dizendo, ela ia ler um texto, estava lendo um texto, aí ela chegou e falou assim: então Jesus disse para os seus apóstolos. Aí Dom Roberto estava com o microfone ali aberto, fala: depressinha, meu filhinho, porque ele era na missa ele era bravo, sabe? Ele era rigoroso, assim, ele brigava, achava ruim as coisas. E aí, então, a partir daí, assim, diante de determinadas falas de Dom Roberto, determinadas, né, igual essa situação, e Jesus disse aos apóstolos: depressinha, meu filhinho. Então, a missa deixou de ser transmitida das 9 e passou a ser a missa transmitida das 7 horas da manhã. Ao invés de missa das 9, que era a missa das crianças, que era a missa mais movimentada, era a missa das crianças. Dom Roberto também tinha uma coisa no coração dele, né? Porque Dom Roberto foi isolado por Dom Antônio, ele, Padre Lamar, Monsenhor Joaquim, Padre Olivaço, enfim, Padre Pedro Casas, por conta do Novus Ordo, né? Eles foram crias de Dom Antônio. E quando Dom Antônio morreu em 91, Dom Roberto falava assim que tinha essa tristeza, assim, eu não pude velar Dom Antônio, não havia clima para eu chegar no velório de Dom Antônio. Dom Antônio, ele falou, né? Dom Antônio que foi o bispo que me mandou para o seminário. Não foi Dom Antônio quando o Dom Roberto para o seminário, não. Mas foi quando Dom Antônio chegou, Dom Roberto tinha acabado de entrar no seminário. Dom Roberto era de 36, ele entrou em 47. Dom Antônio estava chegando na diocese, Dom Roberto já era vocação, mas assim, a formação de Dom Roberto foi toda com Dom Antônio. Dom Antônio ordenou Dom Roberto. Dom Roberto lidou com Dom Antônio aí por 20 anos como padre, mas não pôde velar Dom Antônio por conta da animosidade que havia na diocese. Mas sem dúvidas, né? A despeito das suas particularidades, das suas brincadeiras, com certeza, Dom Roberto foi um sacerdote muito doado à igreja, um homem de coração sacerdotal, muito doado à igreja. Apesar das suas irritações, das suas peculiaridades, das suas brincadeiras, lembrei de uma outra aqui agora que ele fez comigo. Uma vez ele me entregou uma sacola assim, né? Era lixo. Ele falou assim: entrega isso daqui ao Aderbal e ele tem que ficar com isso aqui é um documento importantíssimo. Nossa, eu fiquei rodando a igreja toda procurando quem que é Aderbal. Não conhecia Dom Roberto. Tinha 13 anos, já estava procurando, gente, um padre não vai fazer nunca uma brincadeira, hipótese alguma, né? Fiquei procurando o Aderbal, um tempão. E aí só depois que uma pessoa lá na igreja falou: não, meu filho, não dá isso aqui, fica tranquilo. E aí anos depois que eu fui sacar que aquilo era só uma brincadeira de Dom Roberto. Enfim, eu guardo no meu coração excelentes lembranças. Destaco aqui agora Semana Santa do ano 2000. Eu vivi momentos muito especiais naquela Catedral de Campos, com o clero, com Dom Roberto na condição de seminarista. E tenho muito carinho até hoje. Gosto muito de ir à missa na Catedral de Campos. Sempre que eu estou em Campos, missa de meio-dia, para mim é uma elevação assim, espiritual, uma coisa... Eu gosto demais, eu sou muito feliz, sabe, assim. E guardo no meu coração e milhares de pessoas, milhares, dezenas e centenas de milhares de pessoas, como sacerdotes, como leigos, como seminaristas, vocacionados, enfim, pessoas que já passaram pela Diocese de Campos, ou a família diocesana, como Dom Roberto mesmo gostava de falar. Guardamos no coração as melhores lembranças desse grande sacerdote, desse homem íntegro, desse homem de fé, desse homem de caráter, que, sem dúvidas, doou a sua vida pela igreja. Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre. E lembre-se, Dom Roberto é mencionado 51 vezes na biografia do bispo Antônio de Castro Maia. Se inscreve no canal para que você tenha acesso a esse livro por meio de um sorteio. É uma maneira de agradecer. O sorteio é uma maneira de agradecer a você que apoia o canal.
Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre.